Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã desta quinta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, como sempre eu faço aqui, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo, depois da derrota para o Palestino na última terça-feira, lá no Chile, desembarcou cedo da manhã de ontem no Rio de Janeiro, trazendo na bagagem mais um vexame para sua coleção. Alguns torcedores foram ao aeroporto protestar. Marcos Braz, Tite, Gerson e Wesley foram os mais cobrados. É inadmissível que os jogadores e a comissão técnica façam desses vexames algo normal. Pode ser normal em qualquer outro time, menos no Flamengo. Já passou da hora do Flamengo ser gerido com profissionalismo e os jogadores serem cobrados como trabalhadores normais ou até anormais pelos salários vultuosos que ganham no Flamengo. A torcida já não aguenta mais essa apatia, essa preguiça, essa sonolência que não pode e nunca será o motivo pelo qual o Flamengo deposita todos os meses mega salários a esses jogadores mimados. Flamengo folgou ontem, depois que chegou do Chile, o Flamengo deu folga ao grupo de jogadores, até porque o Flamengo saiu para jogar contra Bragantino e contra Palestino na última sexta-feira. Então os jogadores estão desde sexta-feira, quase que uma semana sem a folga, né? E direto com o clube, isso conta. O Flamengo folgou ontem, quarta-feira, e se reapresenta hoje, quinta-feira, às 9h30 da manhã, onde inicia a preparação para a partida do próximo sábado, 16 horas no Maracanã, contra o Corinthians. A expectativa é de que a Arrascaeta hoje, com a reapresentação do restante do grupo, já se incorpore aos demais jogadores e possa estar presente na partida diante do Corinthians pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora vamos trazer uma atualização sobre a Arrascaeta e Pulgar, né? Os dois, a certeza é que os dois estarão presentes na próxima quarta-feira, dia 15, no Maracanã, na decisão da Libertadores contra o Bolívar, lá da Bolívia, né? Então, um jogo que o Flamengo não pode nem pensar, nem imaginar não ganhar essa partida. Então, o certo é que Arrascaeta e Pulgar vão estar contra o Bolívar no Maracanã. Agora, pode pintar a Arrascaeta aí, sábado, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Por falar em Bolívar, ontem tivemos o complemento da rodada 4 da fase de grupo da Libertadores, no grupo E, grupo do qual o Flamengo participa, quando Milionários e Bolívar jogaram em Bogotá e empataram em 1-1. O Bolívar abriu o placar, terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0, mas aos 22 minutos do segundo tempo, o Bolívar empatou. Quer dizer, o Milionários abriu o placar e no segundo tempo o Bolívar empatou. E esse resultado deixou aberta a possibilidade do Flamengo ainda ser até primeiro do grupo. É difícil? Muito difícil. Mas abre a possibilidade e ainda a mais, porque esse empate deixou todo mundo com possibilidade de classificação no grupo. Todos, né? Inclusive o próprio Milionários, que apenas tem 2 pontos, mas pode pleitear aí uma vaga na Sul-Americana, né? Então, é importante também dizer que o Flamengo, quando jogar com o Bolívar na quarta-feira, do dia 15, na terça-feira anterior, já vai acontecer Milionários e Palestino. Uma vitória do Milionários deixa o Flamengo dependendo apenas de si para garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Vamos torcer. É difícil, mas não é impossível. A derrota do Flamengo para o Bragantino interrompeu um recorde quando não balançou as redes a derrota do Flamengo para o Palestino
interrompeu um recorde que não balançou as redes do chileno. O Flamengo pôs fim a uma sequência de 31 jogos fazendo gols pela Libertadores. Olha como a fase é ruim, né, pessoal? Depois de 31 jogos na Libertadores, marcando gols em todos eles, o Flamengo deixou de marcar contra o Palestino e encerrou e quebrou essa sequência aí. Bom, agora vamos às outras notícias. Hoje, quinta-feira, o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, volta às quadras novamente jogando em Fortaleza, aqui em Fortaleza, contra o Fortaleza Basquete Cearense, e com uma vitória pode garantir matematicamente sua vaga na semifinal do NBB 23/24, fechando a série em 3-0. Então, hoje, o Flamengo pode já garantir vaga na semifinal do NBB. Lembrando que o adversário do Flamengo na eventual semifinal será o vencedor de Bauru e Vasco, que nesse momento empatam a série em 1-1. Bom, meus amigos, licitação do Maracanã. Antes de acontecer ontem a abertura dos envelopes da última fase da licitação do Maracanã, que era o das propostas financeiras, o consórcio Maracanã para Todos, consórcio que inclui Vasco da Gama e a empresa W Torre, tentaram impedir que a abertura ocorresse através de um mandado de segurança, porém a justiça negou o pedido. Diante do resultado, o consórcio do qual pertence ao Vasco afirmou que não vai reconhecer a derrota na licitação. Com o pedido da suspensão negado, a abertura dos envelopes com as propostas financeiras se deu na hora certa, na hora marcada e na hora certa pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E com a abertura das propostas, o consórcio Fla-Flu teve a maior oferta e será declarado vencedor da licitação. O governo do estado ainda vai anunciar o resultado, ou seja, ainda vai publicar o resultado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O consórcio Fla-Flu trouxe como valor a sua proposta R$ 20.060.864,12, ficando em primeiro lugar, conquistando os 125 pontos para o vencedor dessa etapa. O consórcio Maracanã para Todos, entre Vasco e W Torres, ofertou R$ 20.777,28 por ano, ficando com o segundo lugar, recebendo por isso 115 pontos. Resumindo, Flamengo ganhou a primeira etapa, que era o critério técnico, e ganhou a segunda etapa, que era o critério financeiro. Sem sombra nenhuma de dúvida, não há o que contestar. Na vitória do Flamengo Basquete sobre o Fortaleza na última terça-feira, o ala pivô Olivinha chegou a mais uma marca importante na carreira. No confronto com o time cearense, o atleta rubro-negro atingiu os 7.000 pontos pela competição do NBB. Com a marca, Olivinha é o quarto maior pontuador da história do NBB, ficando atrás de Chamel, que tem 8.935 pontos, de Marquinhos, que já foi jogador do Flamengo, com 8.691, e também de Alex, do Bauru, com 8.129 pontos. Então, parabéns aí para o Olivinha, que vai encerrar a carreira com mais uma quebra de uma marca importante, né, para a vida dele esportiva. A CBF confirmou para o Maracanã a realização do clássico entre Vasco e Flamengo, partida da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será realizado no Maracanã no dia 18, um sábado às 21 horas, que por acordo entre os clubes, a divisão das torcidas ficará em 50% para cada lado. Meus amigos, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, o ex-árbitro de futebol Wilson Luiz Seneme, após as falas de Marcos Braz e de Bruno Spindel, negou veementemente interferências externas com o uso de celulares dentro das salas do VAR. Porém, ele admitiu o erro em pênalti não marcado para o Flamengo em cima de Luiz Araújo contra o Bragantino. Agora não tem mais jeito, meu amigo. Não marcou, o Flamengo deixou 2 pontos aí pelo caminho, poderia estar dividindo com o Bahia e Atlético Paranaense a liderança do campeonato, né? O Flamengo vai iniciar hoje, quinta-feira, a venda primeiramente para os sócios torcedores dos ingressos para a partida da próximo dia 15, quarta-feira,
próxima contra o Bolívar, partida decisiva para o Flamengo na Libertadores de 2024 no Maracanã. A venda para o público em geral vai iniciar amanhã, sexta-feira, a partir das 18 horas. Então fiquem atentos, porque hoje e amanhã até as 18 horas, só para sócios torcedores. Amanhã, às 18 horas, venda para o público em geral e também para os visitantes. No dia em que praticamente a dupla Fla-Flu confirmou a concessão do Maracanã por 20 anos, trazemos alguns números que provam que mesmo que o custo alto da manutenção do Maracanã e nas partidas realizadas, o Maracanã é muito lucrativo para o Flamengo. O Flamengo arrecadou em 2023 quase o dobro que gastou com o Maracanã. Pode ter certeza, conheça os números. O balanço do Flamengo de 2023 indica que o Flamengo teve um gasto total de 89.525.000 com o Maracanã ano passado, mas arrecadou 172 milhões, ou seja, teve um lucro de 82.650.000 com o estádio na última temporada. Ainda, isso quer dizer que inclui tudo, bilheteria, bares, camarotes, tudo, né? E eu sempre disse para os meus amigos inscritos do canal que o Flamengo não tinha prejuízo com o Maracanã, né? O Flamengo não tem prejuízo com o Maracanã. O Flamengo poderia ter um lucro maior com o estádio próprio, muito maior, porque o custo do Maracanã é muito alto. Mas prejuízo com o Maracanã, o Flamengo não teve. Pelo contrário, o Flamengo ganha muito dinheiro com o Maracanã. Pode ter certeza disso. Ainda sobre a licitação do Maracanã, os lucros e as despesas comuns do estádio, a partir da concessão por 20 anos, ficarão percentualmente divididos entre os clubes da seguinte maneira: Flamengo terá 65% e Fluminense 35%. Como é que pode, Marquinhos? O Fluminense vai ganhar 35% dos lucros do Flamengo? Não, eles só vão dividir aquilo que for despesas comuns, como por exemplo, despesas ou lucros comuns, como por exemplo, se o Flamengo e o Fluminense alugarem o estádio para um show, eles ganham, cada um ganha 65% e o outro ganha 35% desse lucro ou dessa despesa. Ao passo que nas partidas, na realização de partidas próprias de cada clube vai assumir o seu prejuízo ou seu lucro que der causa, né? Cada um responde pela sua partida. Parabenizar agora, meus amigos, o nosso cria Vini Júnior do Real Madrid por chegar a mais uma final. E não é uma final qualquer, é uma final de Champions League da América que vai e que pode credenciar Vinícius Júnior finalmente no final dessa temporada a ser o melhor jogador do mundo na temporada com 23 anos. Então, meus amigos, fiquemos na expectativa dessa vitória da Champions pelo Real Madrid e também de Vinícius Júnior para que ele possa, num curto espaço de tempo, ser realmente o melhor jogador de futebol do mundo. Isso o Flamengo também ganha, porque é uma cria rubro-negra que vai conquistar esse título. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!